Parte 11. A criança dos mares e o demônio do tapa-olho. O dinheiro pesava pouco na bolsa, mas o gosto da transação deixava um amargor metálico na boca de Hajime. Entregar viu, o nobrezinho assustado, ao seu pai agradecido tinha sido um mero passo formal. O pagamento era justo, mas a visão da nobreza ociosa, seus olhos cheios de alívio mesquinho pela recuperação de um bem, não de uma pessoa, apenas confirmava sua desilusão com a superfície. Precisamos de descanso, Yui declarou, não como sugestão, mas como observação diagnóstica. O combate contínuo, a criação massiva, o desgaste psicológico, tudo exigia uma pausa. A cidade portuária de Ur era um lugar barulhento e fedorento, mas diferente das fortalezas austeras do interior. O cheiro de sal, peixe e especiarias exóticas enchia o ar. Decidiram, por um dia, serem turistas. Uma anomalia em suas vidas. Shea estava extasiada, suas orelhas tremendo a cada barraca de comida ou loja de bugigangas. Tio observava tudo com curiosidade infantil, perguntando sobre coisas óbvias de uma forma que irritava profundamente Hajime. Yui caminhava ao seu lado, sua presença calma um contraponto ao caos. Foi no aquário municipal, uma atração duvidosa cheia de tanques sujos, que encontraram a anomalia. Entre peixes pálidos e desanimados, um peixe-gato grande, de bigodes longos, os encarou. E falou: "Socorro, este lugar é um tédio úmido." Shea deu um pulo. Tio inclinou a cabeça. Hajime simplesmente ergueu uma sobrancelha. Um peixe falante, Yui observou. Encantamento de baixo nível, provavelmente um animal de estimação abandonado de um mago medíocre. Exatamente. E eu odeio isso. Me soltem. Jogue-me de volta ao mar, eu imploro. Em troca, eu sei de um segredo. Uma pequena sereia, rara como uma pérola negra, foi capturada por humanos sujos. Eles vão vendi-la. A informação pingou como uma gota de veneno na água parada da mente de Hajime. Uma criança. Sereia. Escravidão. Não era seu problema. Era um risco, uma distração. Ele transmutou o vidro do tanque em pó, a água jorrando no chão. O peixe-gato deu um salto alegre. Obrigado. Boa sorte com a sereia. Lembre-se, eu avisei. E ele se arrastou por um ralo em direção à liberdade. Hajime tentou ignorar. Comprou comida de rua para Shea, analisou mapas do porto, planejou a rota para o próximo labirinto. Mas o comentário do peixe era como uma farpa. Triste, né? Uma criança sereia, Shea murmurou, sua empolgação turística murchando. O mundo está cheio de coisas tristes, Hajime respondeu, sua voz dura. Não podemos consertar todas. Mas à noite, enquanto Shea dormia e Yui meditava, ele saiu. Não tinha planos de ser herói. Apenas, verificação. Confirmar que era tarde demais, que a criança já havia sido vendida, que ele podia seguir em frente com a consciência, o que restava dela, limpa. Sua percepção expandiu-se pelos becos e esgotos da cidade. Ele sentiu desespero, ganância, violência. E então, bem no subsolo, em uma câmara de esgoto convertida em cela, um pequeno, brilhante ponto de puro medo e inocência apagando-se. Uma assinatura de mana aquática, doce e fraca. Merda, ele rosnou para si mesmo. O resgate foi patético. Os captores eram brutos com porretes, não magos. Hajime poderia tê-los incapacitado com um pensamento. Em vez disso, sua raiva, ferramenta por uma causa que ele nem queria abraçar, encontrou uma válvula de escape. Ele foi excessivo. Ossos racharam com estalidos úmidos. O chefe, um homem com cicatrizes e olhos gananciosos, conseguiu fugir, mas não antes de Hajime arrancar sua bolsa de moedas e quebrar seu braço direito com o estalo seco. E então ele a viu. Encurralada em um canto, encharcada de água suja, estava uma garotinha sereia. Seu cabelo era da cor de algas marinhas, seus olhos grandes como oceanos translúcidos, cheios de lágrimas silenciosas. Uma pequena cauda prateada tremia. Ela não devia ter mais de 5 ou 6 anos. Ela não disse uma palavra. Apenas olhou para ele, para um monstro de olho rubi coberto do sangue de seus captores. Shea chegou ofegante, tendo seguido seu rastro.
Hajime-san. Você a encontrou. Agora tinha uma criança traumatizada e muda, e um chefe de escravizadores enfurecido à solta. A eficiência ditava entregá-la às autoridades e partir. Mas as autoridades nesta cidade provavelmente estavam no bolso dos traficantes. Enquanto Hajime e Shea tentavam, sem sucesso, fazer a criança comer ou falar em um quarto de estalagem barata, Yu e Tio tinham uma discussão diferente. Ele está ficando mole, Tio observou, lambendo uma ferida em seu braço com prazer. Resgatar uma criança é tão nobre. Não é nobreza, Yui corrigiu, seus olhos vermelhos fixos na porta atrás da qual Hajime estava. É um reflexo. Ele vê algo quebrado. Algo que não deveria existir. E sua primeira reação é consertar ou eliminar. Desta vez, foi consertar. Interessante. E se ele decidisse consertar outras coisas? Como uma linhagem? Tio sugeriu, seus olhos brilhando com ideias inadequadas. Yui ficou em silêncio por um momento. Dividi-lo seria ineficiente. Mas, assegurar um lugar em seu futuro, é uma consideração estratégica. Do outro lado da porta, Hajime, completamente alheio a essa conversa, chegou a uma decisão pragmática. A guarda da cidade era o recurso designado. Se fossem corruptos, ele lidaria com isso depois. Mas ela não podia ficar com eles. Levá-la até a guarda foi um suplício. A menina sereia, que ele soube se chamar Miu através de um sussurro quase inaudível de Shea, agarrava-se à perna de sua calça com uma força surpreendente. Seus grandes olhos suplicavam, sem palavras. Eles vão te levar de volta para a água, Hajime disse, sua voz mais áspera do que pretendia. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. No posto da guarda, o sargento pareceu genuinamente preocupado. Prometeu cuidar dela, contataria o consulado das tribos aquáticas. Hajime deixou uma bolsa de moedas, o pagamento pelo resgate, para suas despesas. Mi olhou para ele enquanto ele se virava para ir, seu pequeno mundo desmoronando novamente. O choro que começou foi tão silencioso e devastador que até Shea começou a chorar. É o melhor, Hajime afirmou, caminhando para longe. Não era. Menos de uma hora depois, um estrondo abalou a parte nobre da cidade. O posto da guarda havia sido invadido. Os guardas, mortos. Miu, desaparecida. A frieza que desceu sobre Hajime então não era a frieza do cálculo. Era a frieza do vácuo, do espaço sideral onde o som não existe e a destruição é absoluta e silenciosa. Ele não gritou. Não correu. Apenas parou no meio da rua. Shea. Yuri. Tio. Encontrem os esconderijos. Os contatos. A cadeia de suprimentos. Tragam-me nomes. Localizações. Sua voz era tão plana que fez o ar parecer mais fino. Ele se tornou um espectro. Um demônio de um olho só que surgia das sombras. Cada informante, cada guarda-costas, cada contador sujo associado ao chefe de escravizadores, que ele soube se chamar Goran, o ganancioso, foi visitado. Hajime não perguntava duas vezes. Sua presença, sua aura de morte iminente, extraía informações como um desentupidor extrai sujeira. Ele não era sutil. Braços quebrados, pernas torcidas, um olho furado aqui e ali para encorajar a cooperação. Ele não matava todos. Apenas os que resistiam. Os outros ficavam como testemunhas aterrorizadas, espalhando a palavra. O demônio do tapa-olho estava caçando. No processo, ele invadiu vários esconderijos. E não encontrou apenas 1000. Encontrou dezenas de crianças, humanas, bestiais, meio-elfas, destinadas aos mercados escravos. Ele não as salvou heroicamente. Ele simplesmente abriu as portas, destruiu os grilhões e apontou para a rua. Saiam. A cidade começou a ferver com histórias de um anjo vingador de um olho só. Finalmente, um nome surgiu. Mansão Verlaine. Um nobre com gostos específicos. Um leilão privado à noite. A mansão estava fortificada. Guardas profissionais, armadilhas mágicas. Para Hajime, era como papel molhado. Ele não invadiu.
Ele se materializou dentro do salão de baile, onde os ricos e perversos se reuniam, bebendo champanhe enquanto catálogos de mercadoria viva eram passados. Goran, o ganancioso, estava no palanque, seu braço imobilizado, apresentando a peça de resistência. Mil, agora limpa, vestida com trapos finos, presa em uma gaiola de cristal, seus olhos mortos, vazios. Agora, senhores, pelo lance inicial, o leilão está encerrado. A voz de Hajime cortou o burburinho como uma lâmina. Todos se viraram. Lá, na entrada, envolto em sombras e a aura palpável de assassinato, estava o demônio do tapa-olho. O caos se seguiu. Guardas avançaram. Hajime não usou armas de fogo. Usou seu Pili Bunker, transmutado em uma versão portátil. Voostut. Voostut. Cada ativação era um guarda com um buraco do tamanho de um punho no peito, arremessado através da sala. Ele caminhou em direção ao palco, ignorando os gritos, os tiros de besta que se desviavam de barreiras de gravidade que ele nem se dava ao trabalho de conjurar visivelmente. Goran tentou usar Mil como escudo. Hajime simplesmente transmutou o chão sob os pés de Goran em areia movediça, puxando-o para baixo até o peito. Parou diante dele. Você não pode, sou protegido pelo Duque. Hajime ergueu o Pili Bunker pela última vez. Não estou interessado. Voostut. A cabeça de Goran simplesmente deixou de existir. A seguir, ele se virou para a gaiola de cristal. Um toque, e ela se desfez em pétalas de vidro inofensivas. Me olhou para ele, e pela primeira vez desde o esgoto, uma centelha voltou àquelas profundezas oceânicas. Ele a pegou, envolveu-a em seu casaco e virou-se para a porta. Os nobres, aterrorizados, se aglomeravam na saída principal. Hajime olhou para eles, para sua riqueza, sua depravação, sua absoluta falta de valor. Vocês pagaram para ver uma mercadoria rara, ele disse, sua voz ecoando na sala silenciosa, exceto pelos gemidos dos moribundos. Vou lhes dar um espetáculo de graça. Ele estalou os dedos. Runas que ele havia gravado nas fundações da mansão durante sua inspeção silenciosa horas antes, ativaram-se. A mansão Verlaine, e todos dentro dela que não estivessem no pequeno círculo de calma ao redor de Hajime e Mil, foram engolidos por um inferno controlado de fogo transmutado e força concussiva. A explosão iluminou a noite, enviando uma nuvem de fumaça e destroços para o céu. No meio dos escombros fumegantes, apenas Hajime, com Mil em seus braços, permanecia de pé. No dia seguinte, ao tentarem deixar a cidade discretamente, Mil, agarrada à mão de Hajime, olhou para ele. Ela abriu a boca, e uma palavra pequena, clara e desastrosa saiu. Papai. Hajime congelou. Um suor frio percorreu sua espinha. Não. Não é isso. Papai. Ela repetiu, mais confiante, esfregando o rosto na manga dele. Yui, Shea e Tio, que haviam observado a cena, se aproximaram. Uma luz perigosa brilhava em seus olhos. Parece que você adquiriu uma dependente, mestre, Tio disse, sua voz melosa. E fofo, de uma maneira desconcertante, Yui admitiu. Uma família. Começando com uma filha sereia. Shea exclamou, entusiasmada. Então, Yui olhou diretamente para Hajime, sua expressão serena, mas com uma intensidade subjacente que ele nunca vira antes. Se você está aceitando responsabilidades paternas, Hajime, então devemos discutir a expansão da linhagem. Para a estabilidade futura. Sim. Eu quero filhotes também. Fortes, como um mestre. Tio concordou, pulando. E eu também. Bem, não exatamente filhotes, mas, você sabe. Shea gaguejou, ficando vermelha. Hajime olhou para a criança sereia que agora se aninhava confiantemente em seus braços, chamando-o de pai. Olhou para as 3 mulheres poderosas e perigosas ao seu redor, discutindo sua procriação. Olhou para a cidade atrás dele, onde agora sussurravam seu novo título com medo e uma pitada de esperança absurda. O demônio do tapa-olho. Ele suspirou, um som profundo e cansado que vinha das profundezas de sua alma. Esta não era vingança impessoal, a conquista solitária que ele imaginara. Era bagagem. Era caos.
Era uma criança pegajosa e um harém em informação que ele nunca pediu. Mas quando Mil agarrou seu dedo com sua mãozinha úmida e sorriu pela primeira vez, um pequeno raio de sol no meio do desastre que sua vida se tornara, a Jimmy percebeu, com horror absoluto, que a eficiência mais fria do mundo talvez não fosse páreo para os laços mais estranhos e não solicitados. Vamos, ele grunhiu, começando a andar, carregando sua nova e problemática filha, seguido por suas problemáticas companheiras. O caminho do conquistador havia tomado um desvio inesperado e irrevogável, em direção à paternidade e ao terror doméstico.